Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais uma etapa do nosso estudo da Lei 8.112, tá? Se você está chegando diretamente nesse vídeo, eu te convido a começar o seu estudo lá do vídeo 1, tá? A nossa proposta é abordar a lei nos pormenores, com bastante exemplo, bastante discussão sobre cada um dos dispositivos, para que a gente possa entender e ter um contato no detalhe, um bom contato com a lei, tá? Se você está com a gente desde os outros vídeos, eu lembro você que o nosso objetivo não é a leitura de todos os dispositivos, tá? A gente assume aqui, digamos assim, o risco de passar nos dispositivos principais com base no que a gente já viu de questão, no que a gente já viu de prova, para que você possa direcionar o seu estudo do mais importante para o menos importante. Claro, a melhor hipótese é você chegar na prova com tudo na cabeça, mas alguém tem que te direcionar para você ir do mais importante para o menos importante. É isso aqui que a gente vai fazer, tá? Vou direcionar o mais importante para você ter pelo menos um começo com uma possibilidade maior de acerto, beleza? Vamos em frente. Então, nosso encontro hoje vai aqui do artigo 81, se eu não me engano, até o 99, tá? Então, deixa eu dar uma aumentadinha aqui para nós. Parte das licenças, pessoal, bem importante, tá? Umas mais do que as outras. Por exemplo, doença pessoal da família, afastamento, bastante cobrado, serviço militar, dispositivo pequeno, pouco badalado, atividade política, interessante também. Não confundir atividade política com desempenho de mandato classista, tá? Desculpa, eventualmente pode haver aí uma confusão na nossa cabeça, principalmente devido aí o que a gente associa na prática, tá? O cara tá lá no mandato classista, ele tá brigando na política. Não, ele tá exercendo um mandato classista para a lei. Se ele tá lá na briga política para tentar aumento, para sei lá o que depois, isso aí são outros 500, tá? Então, vamos lá. Em relação ao inciso 1, né, que é o motivo de doença em pessoa da família, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença prevista. Por quê, pessoal? Isso aqui é bastante óbvio, né? Se o sujeito ele não pode trabalhar no serviço público, como é que ele vai conseguir exercer uma atividade remunerada? Não faz sentido, né? Então volta para trabalhar no serviço público, tá? Isso aqui é uma informação que ela é bastante lógica, né? Ajuda a gente. Então vamos às espécies, né, de licença. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro. Só que eu estou destacando só o cônjuge, pessoal, porque vocês já devem ter percebido que sempre que ele fala cônjuge, ele traz o companheiro, né? Então, para fins de uma leitura na diagonal aí, só quando a gente lê cônjuge, a gente já sabe que inclui companheiro. Dos pais, dos filhos, padrasto ou madrasta, e enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assento funcional. Isso aqui é importante, tá, pessoal, para definir o dependente que não está nessas outras situações aqui, tá? Ou melhor, para definir o dependente que vai justificar essa licença, diferentemente desses outros aqui, né, que não precisam constar do assento funcional, que é o que foi colocado aqui no final do caput. Parágrafo 1º, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável, né? Ou seja, se a pessoa está doente e tem a outra pessoa para cuidar, não tem por que o servidor ficar fora do serviço, não há necessidade dele pegar a licença, né? A gente tem que interpretar que a licença ela é uma situação excepcional, né? Que a lei abre para ajudar o servidor, mas que aquilo ali não é uma benesse, não é férias, entendeu? Parágrafo 2º, a licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses, nas seguintes condições. Ou seja, a cada 12 meses, o servidor poderá ter a licença por até 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração, e por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Ainda mais porque ele fala consecutivos ou não, fica bastante claro para a gente que até os 60 ele recebe, dali para frente é sem remuneração, né? Ele não está
falando aqui da duração de uma eventual licença, né? Ele tá dando uma gradação, digamos assim, tá? Licença por afastamento, por motivo de afastamento do cônjuge, essa aqui é mais badalada, tá? Pode ser concedida a licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo, tá? Então, os destaques aqui, cônjuge e companheiro, como eu já avisei vocês antes, pode ser dentro ou fora, e claro, né, mandato eletivo só destaquei até aqui porque não tem mandato eletivo por Poder Judiciário, né? A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Detalhe, pessoal, é que a maioria não, né? Grande parte das questões que bate em cima das licenças, muitas vezes cobra aí essa informação, se é com ou se é sem remuneração, tá? Então, se você, em relação a cada uma delas, já sabe se é com ou se é sem remuneração, você já está um passo à frente. Respectivos prazos, com ou sem remuneração, eu diria que são que é a cesta básica para você começar a dominar as licenças, tá? Parágrafo 2º, no deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Isso aqui aconteceu com meus pais, né? Meu pai, hoje aposentado, mas era militar da ativa. Aí ele foi deslocado, né? Aqui, ó, civil ou militar. Meu pai, encaixado nessa hipótese aqui do militar, foi deslocado de Boa Vista, Roraima, para Resende, Rio de Janeiro, né? Para usar o termo técnico, né? Transferência, no caso do militar. E a minha mãe era concursada na época chamava Cefet, né? Centro Federal de Educação Tecnológica, hoje chama IEFET, Instituto de Educação Federal Tecnológica, alguma coisa assim. E aí a minha mãe veio junto, tá? E essa aqui é a hipótese que respaldou. Dá licença para o serviço militar, como eu falei, só um artigo pouco badalado, porque tem praticamente nada de informação aqui, né? Porque ele remete à legislação específica, né? O único dado a rigor que ele traz aqui 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo, tá? Licença para atividade política. Pessoal, a atividade política, ele está se referindo digamos assim, a campanha política. Vamos colocar de forma bem redonda, né? Você vai ver aqui em seguida, né, tecnicamente qual o período. Mas aqui ele não está falando do sujeito eleito ainda, tá? No primeiro momento. Vamos lá, o servidor terá direito à licença sem remuneração. Aí veja aqui, ó, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, tá? Então aqui a atividade política, ele não está falando do camarada que foi eleito, tá? Não está falando disso, tá? E veja aqui que detalhe, sem remuneração, tá? Sem remuneração. É importante a gente guardar essa referência aqui, tá? Sem remuneração, qual o período? Período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Mais à frente vocês vão entender por quê, tá? O candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, que é o conjunto que a gente costuma ver, arrecadação ou fiscalização, beleza? Abriu aqui o guarda-chuva, tá? Fique ligado. Dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao pleito. Isso aqui, pessoal, por exemplo, arrecadação, fiscalização, Receita Federal, tá? Sem dúvida, se encaixa aqui dentre outras carreiras aí que a gente pode discutir, tá? Parágrafo 2º, a partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Viu porque eu falei que a referência
é importante? Porque se você for parar para ver aqui, ó, registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, assegurados os vencimentos, né? Aí aqui, ó, período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária e a véspera do registro da sua candidatura. Ou seja, aqui sem remuneração, aqui com remuneração, tá? Então fique ligado, fique ligada nisso aí, rabisque seu material, desenhe se for o caso, tá? Isso aqui é um prato cheio para a prova, tá? Dá licença para capacitação. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, ou seja, não é só o servidor pedir que ele saia, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Os períodos não são acumuláveis, tá? Se for 2 quinquênios, então o cara pode ficar 6 meses fora. Não, não pode. Isso aqui, pessoal, se eu não me engano, né, alguém aí se já estudou leis de outros cargos, inclusive aqui em São Paulo ainda existe a licença prêmio, né, que a cada quinquênio a gente tem 3 meses de licença para ficar em casa, né? Isso aí está sendo atacado ultimamente, digamos assim, um dos direitos que está sendo aos poucos extinto, tá? Eu não estou aqui, né, não acho que eu estou fazendo qualquer juízo de valor sobre isso, tá? Só estou trazendo um detalhe histórico para vocês. Dá licença para tratar de interesses particulares. A critério da administração, importante, tá? A licença de interesses particulares, pessoal, é uma das mais cobradas aí dentre as licenças, tá? Então, a critério da administração. A interesse particular mas não é só o sujeito querer sair, tá? Podendo ser concedidos ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório. Importantíssimo também, não está em estágio probatório. Aqui também a rigor era para ter um destaque, tá? Cargo efetivo. Eu já vi cobrar em prova também se licença para interesse particular pode ser gozada por ocupante de cargo em comissão, tá? Não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de interesse de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração, tá? Essa aqui, pessoal, decore primeiro essa, tá? Aí depois você vai para os outros. Você pode cair do cavalo, eu vou estar caindo com você e ser cobrado, por exemplo, a licença lá militar, tá? Para serviço militar. Mas, se a gente tiver que escolher uma dentre todas, então eu escolheria essa aqui, tá? Dá licença para o desempenho de mandato classista. Isso aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês primeiro que ali o caput, ele traz um caput gigantesco, né? Que a ideia desse caput gigante é dar amplitude ao direito à licença, tá? Por quê? Como eu já falei para vocês, tem uns figurões aí na administração pública, seja por covardia, por medo, que se não tiver escrito e desenhado, o cara vai lá e dá um tombo no colega, tá? Então, o caput, ele foi o mais abrangente possível para fins de entidade de classe. O que é entidade de classe? É sindicato? É entidade de classe? Então, o sujeito vai ter o direito a essa licença, tá? Eu estou explicando isso porque é inviável, diante de todas as informações da Lei 8.112, que você vai, por exemplo, pegar um caput desse aqui e vai decorar ele. Não vai ter como fazer isso, tá? Então, é melhor você entender o sentido, que chegar lá na hora da prova, você consegue ter um desempenho melhor. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, isso aqui nem é tudo, ou ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na linha C do inciso 8 do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento, observado os seguintes limites. Eu trouxe aqui, vamos até nele aqui já para a gente saber, já que a gente está falando aqui, né, autorizou tal entidade classista, observado o disposto do dispositivo tal. Vamos ver o dispositivo tal. Artigo 102, aqui ele está falando que vai ser considerado efetivo exercício, tá? Era para eu ter deixado o caput aqui, você dá uma rabiscada aí, tá?
Licença para o mandato de desempenho classista ou participação de gerência, administração e sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviço a seus membros. Aqui que está a brincadeira, ó, exceto para efeito de promoção por merecimento, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que é assegurada a licença, tá? E ele vai ser considerado efetivo exercício, conforme está escrito no artigo 102, só que o tempo que ele vai passar fora não vai ser considerado para fins de promoção por merecimento, tá? É isso que ele está dizendo, em resumo. Aí aqui vem a numeração, tá? Para entidades com até 5 mil associados, 2 servidores, para entidades com 5 mil a 30 mil associados, 4 servidores, acima de 30 mil associados, 8 servidores. Seguimos em frente. Dos afastamentos. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Então, pessoal, antes da gente entrar aqui, não confundir, tá? As licenças com os afastamentos, tá? A gente vai ver mais para frente que tem uma que é um pouquinho parecida aqui, mas desde já eu já deixo o alerta, tá? Não é tudo igual. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses: exercício de cargo em comissão ou função de confiança, caso previsto em leis específicas. Na hipótese do inciso 1, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. Cessionária é aquele que recebe, tá? No caso, né, de ir para o Estado, Distrito Federal ou municípios. Ou seja, eu até te libero para você ir prestar serviço em um outro ente federativo. Só que eles vão pagar teu salário. Beleza? Isso aqui a rigor, é a informação que eu destaco aqui. Vou ser bem sincero, tá? Não lembro de ter visto esse dispositivo aqui cobrado em prova. Já deve ter sido, né? Porque eu não tenho aí um banco de questões de 500 mil questões na minha cabeça, mas é pouco frequente, com certeza. E aí, pessoal, do afastamento para exercício de mandato eletivo. Não confundir com a licença para atividade política, tá? Não confundir. Isso aqui é quando o sujeito foi eleito. Lá é quando o sujeito está brigando para ser eleito, tá? Então, ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, afastado. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo facultado a optar pela remuneração. Investido no mandato de vereador, compatibilidade de horário, então ele pega os dois. Por quê? Lógica. Se há compatibilidade de horário, ele consegue ser vereador e ser servidor ao mesmo tempo. Então ele recebe os dois, ele trabalha os dois, recebe os dois. Não havendo compatibilidade de horário, lógica também. Vai ser afastado do cargo e vai ser facultado optar pela remuneração. Veja que o que a gente pode associar aqui para facilitar o conhecimento? A opção pela remuneração aqui, ó, tá no município, né? Prefeito, vereador, dentro dessa segunda hipótese aqui, né? Então, ajuda a gente a fixar, né? Do afastamento para estudo ou missão no exterior, o servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos, faltou aqui a sublinha aqui, né? O sublinhado. Poder Legislativo e presidente do STF. A ausência não excederá 4 anos. O afastamento do servidor para servir em organismo nacional, desde que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. Beleza? Vamos em frente. Do afastamento para participação em programa de pós-graduação estricto sensu no país, ou seja, mestrado ou doutorado no país, tá? Estou falando isso porque o examinador ele pode tranquilamente usar o termo mestrado ou doutorado, você vai falar, opa, de que afastamento que ele está falando? Ele está falando desse aqui, pós-graduação estricto sensu, tá? O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar em programa de pós-graduação estricto sensu em instituição de ensino superior no país. Tá? Os afastamentos para a realização de programas aqui ele usa o termo, digamos assim, mais coloquial, né? De mestrado e doutorado, somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Então tem um limitante aqui, né? Tem o limitante do cargo efetivo e o exercício de 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Tá?
Das concessões, tá? Então vimos licenças, vimos afastamentos e agora estamos vendo concessões. Concessões é bem diferente dos outros, então é mais difícil de confundir, mas não confunda licença com afastamento, tá? Artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Por um dia para doação de sangue. Pessoal, não está destacado, tá? Mas sem qualquer prejuízo, tá? Importantíssimo isso aqui, né? Por um dia para doação de sangue, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias. Doação de sangue já vi, tá? E esse inciso 3 aqui também a gente vê bastante. Por 8 dias consecutivos em razão de. Então decore, um dia, vem crescendo, ó, um dia doação de sangue, máximo 2 alistamento e recadastramento eleitoral e 8 dias o restante. Beleza? Já facilitou. Aí aqui a briga pode ser eventualmente essa linha B aqui, que ele pode trazer alguma hipótese para tentar te enganar, tá? 8 dias em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasto, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos. E é isso, tá? Então, guarde 1, 2 e 8, você já está na frente. Aí depois, tome um cuidado um pouquinho maior com essa linha B aqui. Tá? Artigo 98, será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Pessoal, isso aqui, claro, né? Uma colher de chá para o servidor, comprovada a incompatibilidade de horário. Tá? Não é, vira estudante, agora eu vou sair 2 horas antes. Não é assim, né? Então, por mais que a lei às vezes não ajude, mas quando ela ajuda, vamos ver a lógica do dispositivo, tá? Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho, ou seja, compensação de horário dentro da semana, né? Respeitada a duração semanal do trabalho, ou seja, vai ter que trabalhar as 40 horas semanais. Beleza? Do tempo de serviço, isso aqui é importante, pessoal, porque o tempo de serviço ele vai influenciar em várias, não vou dizer benesses, vários direitos do servidor, tá? Então é importante. Isso aqui são uns artigos que são importantes para a sua prova. É contado para todos os efeitos do tempo de serviço público federal, inclusive prestado às Forças Armadas. Importante aqui, pessoal, era para estar destacado, tá? Para todos os efeitos. Para todos os efeitos, tá? Então, esse para todos os efeitos aqui vai ser para eventuais direitos que o servidor possa ter. Mais para frente a gente vai ver a diferença, tá? Em relação, porque aqui ele faz serviço público federal e Forças Armadas. Não tem estado, municípios e Distrito Federal aqui, né? 102, além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, que são 1, 2 e 8, tá? Voltando aqui. São considerados como de efetivo serviço, ou seja, 97 é considerado efetivo serviço. Já poderíamos imaginar isso, porque ele falou sem qualquer prejuízo, né? Então, se você interrompesse o exercício, já haveria um prejuízo, tá? Então, sem qualquer prejuízo, inclusive do exercício, tá? E aqui, além das do 97, ele faz referência, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de férias, exercício de cargo em comissão ou equivalente, ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do presidente da República, participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estricto sensu no país, conforme dispuser em regulamento, desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento, ou seja, o tempo não vai contar para promoção por merecimento. Júri ou de serviços obrigatórios, missão ou estudo no exterior, licença, gestante, adotante, paternidade, tratamento da própria saúde até o limite de 24 meses, desempenho de mandato classista, que a gente já viu lá, né? Motivo de acidente em serviço ou doença profissional, capacitação conforme dispuser regulamento, convocação para o serviço militar, deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18, né? O artigo 18, ele trata do prazo em que o servidor vai poder ser afastado, tá? Então, ele diz que esse prazo aqui, ele é efetivo exercício, né? Participação em competição desportiva nacional, convocação para integrar a representação nacional no país ou no exterior,
afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. E aí aqui, eu coloquei o artigo 97 porque ele citou aqui em cima, tá? Aí, em vez de você voltar lá, o artigo 97 está aqui embaixo para você consultar, beleza? Do artigo 103 para frente, a gente vê no próximo vídeo, né? Pessoal, deixa o like aqui pra gente e mande esse vídeo aí para quem eventualmente possa interessar, né? A Lei 8.112, ela é recorrente em vários e vários concursos, então com certeza você conhece alguém aí que precisa desse conteúdo, né? Esse vídeo aqui se eu não me engano, o 5º da sequência, e a gente vai aí de pouquinho em pouquinho até o final da lei, tá? Aqui uma abordagem um pouquinho mais tranquila, né? Alguns dispositivos menos badalados, menos cobrados, mas fique atento aí principalmente a licenças e também as concessões que de vez em quando tá na prova aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima oportunidade.